chega aqui no meu canal e hoje, caminhando para o vídeo 150, eu quero falar das experiências que eu tive com civilizações intraterrenas. Como foi a minha viagem no centro das veias da nossa grandiosa mãe, chamada Eliape. Quando tratamos de assuntos, principalmente assuntos relacionados a viagens, a abduções, a civilizações intraterrenas, gera sempre uma dúvida de como pode ser a tal teoria da Terra Oca. Eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês, para trazer para vocês um pouco de uma explicação mais sublime do que acontece verdadeiramente nas cidades intraterrenas. E mostrar para vocês como são as cidades, e para mostrar isso, eu separei algumas imagens que faz alusão, eu digo a vocês que são aí próximos a 100% da realidade do que é. No ano de 2013, foi logo depois da data do meu aniversário, eu, como sempre digo a vocês, estava em meditação, buscando conhecimento, montando esse quebra-cabeça de tudo aquilo que eu aprendi com eles, até para aquele momento, mas nos dias da atualidade, eu também procedo das mesmas maneiras. E ali, em meditação, eu percebi que a Agnieszek se aproximava de mim com a sua presença de dimensão e de densidade. Ou seja, não interessava se no momento ela estava ali comigo, ou se ela estava em Galamiak, ou se ela estava em uma outra galáxia. Pelo fluxo de energia temporal das veias dimensionais de toda a extensão da Via Láctea, da galáxia e de toda a existência, ela, em qualquer lugar que estiver, consegue falar e interagir comigo face a face. Então eu ouço a sua voz com audível voz, da mesma maneira que vocês estão me ouvindo, e eu já expliquei isso várias vezes, mas vale sempre a pena refrisar. E naquele dia, que era ali no dia 9 de outubro, lembrando que eu faço aniversário no dia 4 de outubro, então, poucos dias depois do meu aniversário, a Agnieszek manifestou a sua presença e disse que seria necessário eu conhecer os mundos dentro do meu próprio mundo. A princípio não entendi muita coisa, apesar de ter tido algumas experiências das quais me foi mostrado algumas entradas, inclusive no meu estado de Minas Gerais, e eu já fiz vídeos relacionados a isso. Mas para aquele dia, eu não entendia o que ela queria dizer. Conhecer mundos dentro de mundos. Eu me lembro que eu ajeitei as coisas, fiquei animado, fiz algumas ligações, porque não sabia quanto tempo eu ia ficar fora, então eu avisei a minha mãe, avisei as pessoas mais próximas, que eu iria fazer uma viagem, que eu iria descansar. Na hora exata, eu olhei para o céu e vi a esfera de Sírius, né? Ali eu estava sozinho naquela esfera e por um espaço de tempo que eu não sei precisar a vocês quanto tempo foi, se foi 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora, não sei.
Só sei que eu me lembro de ter chegado, né, a uma cidade no sul da Nova Zelândia, uma cidade muito bonita chamada Timaru. Nessa cidade de Timaru, no sul ali da Nova Zelândia, eu fui deixado próximo à praia. Eu lembro que estava já escurecendo no local, não tinha nenhuma pessoa ali que pudesse testemunhar aquele momento, aquele dia para aquela hora. E ali a esfera partiu e me deixou naquele território desconhecido, que até então não sabia onde era, e mais tarde a Gnachete afirmou para mim que era na Nova Zelândia, em uma cidade chamada Timaru. Fiquei ali por um período de tempo, até que entre as dimensões e as densidades, a Gnachete se apresentou, e ali fizemos uma caminhada próximo a um grande penhasco, a uma pedreira muito grande, certo? Que se eu tivesse o mapa aqui agora, eu saberia precisar mais ou menos no lugar que foi. Chegando ali, a Gnachete moveu a sua mão, direcionou a sua mão a uma parede de pedra e a mesma abriu. Foi algo assim extraordinário. Ela pediu que eu passasse primeiro, eu passei, ela veio logo atrás e ali descemos por um túnel, né? Um túnel muito grande, muito largo, muito alto. E ali existia o que parecia ser insetos, semelhante a esses vagalumes mesmo, na parede, que iluminava todo o caminho. Fomos descendo, 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 e ela ali se manteve calada, não conversou nada comigo, não me explicou ali nenhuma situação ou algo parecido que iria acontecer. Foi quando chegamos, né, à entrada de um grande portal, todo feito de topázio, certo? E de frente desse portal de topázio, ela novamente estendeu a palma da sua mão e aquele portal de topázio começou a brilhar, mas brilhava muito. E ele se dividiu em 4 partes quando se abria ali na minha frente. Atravessamos ali pelo portal de topázio. Eu cheguei em uma grande escadaria, só que nesse percurso eu sentia que a umidade do ar era mais pesada. Eu não sentia calor, não sentia incômodo, não sentia absolutamente nada, mas eu sentia que a umidade do ar era muito pesada. Dali, ela foi na minha frente, descendo essa escadaria, toda polida, certo? Sem nenhum risco, um material feito sobre a pedra de uma maneira extraordinária. Todo o ambiente, desde a entrada na superfície até naquele momento que eu tinha passado por esses portais e chegado até essa escada, naquele momento ali, eu reparava as paredes todas polidas, tudo ali foi feito com uma precisão cirúrgica. Acredito eu que seja tudo feito a laser, né? Porque a perfeição do corte é inacreditável, os detalhes simbológicos são inacreditáveis, certo? E essa escadaria de degraus largos, compridos, também toda polida. Tanto as laterais das paredes, desde a entrada até ali na escada, era tão polido, pessoal, que você via o seu reflexo, muito mais polido do que o mármore, muito mais polido do que o granito. Imagine você passar um sinteco em uma pedra de granito preta e conseguir ver o seu reflexo ali, daquele jeito.
Então fomos descendo essa escada, descendo, 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 e essa escada ela fazia curva para a direita, curva para a esquerda, curva para a direita, curva para a esquerda, até que chegamos em um portal que parecia ser uma cachoeira, só que não fazia barulho nenhum. Mas quando eu cheguei com ela ali, certo? E ela atravessou e eu fui atrás dela, eu vi que não se tratava de água. Era semelhante a uma bolha, certo? Do que poderia ser composto de um material líquido. Mas quando a Gnachete passou, ela não convidou para que eu passasse junto. Eu fui, e quando eu cheguei e passei, o interessante é que eu voltei no mesmo lugar. É como você sair da sua porta para a rua e quando você achar que pisou na calçada, você está dentro de casa de novo. Então, quando eu passei por essa bolha, eu voltei para o mesmo lugar que eu estava, diante dessa bolha. Eu tentei passar de novo, eu atravessei, eu sentia que eu estava atravessando, mas quando eu chegava no outro lado, na verdade, eu estava chegando onde eu já estava. Foi quando eu compreendi que, de alguma maneira, eu não poderia passar por ali. Mas essa bolha, ela era tão transparente que ela se contracenava com toda aquela atmosfera que estava ali no lugar. Por isso ela parecia uma cachoeira. Eu digo a você que é uma cachoeira literalmente sem barulho, né? Literalmente sem barulho. E ali eu aguardei o regresso de Agnachete, porque eu dependia dela para atravessar naquele lugar. Foi quando eu fui surpreendido, não por Agnachete, por incrível que pareça, né? Naquele momento lá, eu não fui surpreendido por Agnachete, mas sim surpreendido, na verdade, por Desil, que é um dos seres ali intraterrenos. Aí veio a mim Desil, Calaliel, veio também Decomivil, eu me lembro muito bem, e veio Jaquiliel. Todos eles vieram ali na minha direção, atravessaram por aquela bolha, por aquela imagem que parecia ser cenográfica, né? Parecia ser um holograma, parecia ser uma cachoeira, parecia ser sólida, parecia ser translúcida. Ela variava muito o seu aspecto energético, né? E ali, quando esses mencionados vieram na minha direção, eles trouxeram duas pulseiras. Uma colocou no meu braço direito e a outra colocou na minha perna esquerda, tá? E eles me convidaram para que eu pudesse entrar. Quando eu me aproximei, essas pulseiras que estavam no meu braço direito e na minha perna esquerda começou a oscilar, a brilhar muito, como se tivesse uma luz própria. Atravessei aquela bolha, daí eu pude compreender a grandiosidade de uma arquitetura intraterrena. Só que eu não vi mais a Gnachete. E como eu disse a vocês, o tempo todo ela estava calada. O tempo todo ela estava calada. E para mim, eu entendi que ela não queria me contar aquilo que eu iria ver. E iria me deixar na responsabilidade de algumas pessoas, né, que habitam ali o intraterreno. Eu caminhei com eles, né, e eu me lembro que eu falei com Jaquiliel, eu falei assim, Jaquiliel, qual é o sentido de haver uma estrutura como essa em uma parte interna do nosso planeta? O que existe aqui embaixo? Porque em alguns lugares que eu fui, eu pude presenciar e testemunhar bases, porém essas bases muito pequenas, não eram bases grandes,
como essa que eu estou vendo, né? Como toda essa cidadela que eu estou vendo. Eu me lembro que ele, Jacques Liliel, ele disse para mim assim, que na verdade ali era pontos de observação da interatividade com a espécie humana, certo? E que muitas civilizações tinham se apresentado à espécie humana e diziam, né, que de fato eram de outros sistemas solares, quando na verdade eram intraterrenos. Ele não quis entrar muito em detalhe comigo, e dali nós fomos descendo uma outra escadaria, só que dessa escadaria que eu acredito ser continuidade da anterior, eu ia descendo, descendo, mas eu via toda a cidade vista por cima, e descendo por aquela escadaria. A escadaria era tão grande, pessoal, que se você caísse, acredito eu, literalmente, que você morreria, porque você não conseguiria se estabilizar para ficar de pé. Em nenhum momento ali eu via a Gnachete, em nenhum momento eu via ela. Depois que ela passou por aquela bolha, ela sumiu, né, literalmente. E Kirati, ele falou comigo assim que era para que eu pudesse acompanhar ele daquele ponto, que ele ia me levar e me mostrar toda a diversidade do lugar. Ia me explicar como na verdade funciona, né, a estrutura intraterrena, que em muitas vezes, digo eu 70%, não quer dizer que está ali no subterrâneo, mas sim entre o subterrâneo e a superfície, tá? E ali eu perguntei para ele, né, eu perguntei para Kirati, onde estava a Gnachete, né? O que ela estava fazendo que ela tinha me deixado para trás. Eu lembro que Desil, ele respondeu, né, para Kirati. Desil, ele disse assim que a Gnachete tinha antecipado a sua viagem e tinha ido encontrar com as lideranças, né, porque todos ali sabiam que ela estava na cidade e todos queriam se reunir com ela. Por isso que para que eu não pudesse acompanhar ela, ela passou por essa bolha, porque sabia ela que eu precisava desse dispositivo tecnológico no meu braço direito, na minha perna esquerda, para proporcionar ali uma codificação para que eu pudesse passar, né, para o outro lado da realidade deste mundo. E, que nem eu falo para vocês, foi dito e feito. Eu entrei, passei por aquela cidade, vi grandes monumentos esculpidos na pedra, vi grandes simbologias esculpidas na pedra, vi grandes túneis que ligavam todas as cidades e todos os túneis levavam ao mesmo lugar. Vi grandiosos animais, como mamutes, tigre-dentes de sabre, ainda que possa parecer impossível isso para você, mas eu vi, certo? Vi uma diversidade gigantesca de animais ali, entre eles muitos animais pré-históricos. Aí você deve estar se perguntando, Henrique, você viu também dinossauros? Sim. Mas o interessante é que, assim como no planeta Prisma, eles ali não possuem ferocidade. Porque a cidadela intraterrena, ela é tão grande, ela é tão bela, e a atmosfera dela soa de uma maneira tão elegante, né, que naquele momento que eu observava, que eu admirava toda a grandeza daquele lugar, e olha que eu não tinha ainda entrado ao todo, eu estava ali só entre os túneis, e nos túneis já me proporcionava visões da paisagem, do mundo vegetal, das florestas, em um contexto maior, e outros túneis que eu olhava ao longe me proporcionavam uma visão dos campos, né? E nesses campos é onde que eu via os mamutes, é onde que eu via dinossauros e onde eu via tigres dentes de sabre, né? Nenhuns
contra os outros, mas sim todos se respeitando ali no mesmo ambiente. Dali, aproximou-se de nós, né, um outro ser intraterreno, que me apresentou como sendo Kilif, né, o Kilf. E Kilf, ele me deu boas-vindas, falou que era responsável por aqueles portais e por toda a manutenção daqueles túneis. Dali, de pouco a pouco, Zoborati, desculpa pessoal, Zoborati, Janoliliel e outros tantos seres intraterrenos se aproximavam de mim. E a altura de todos eles eram alturas medianas, né, que variavam aí de 1,60 m até 1,80 m de altura, né? Eram humanoides híbridos, tá? Porém, como se trata de um ambiente intraterreno, onde goza de pouca luz da atmosfera, os olhos são um pouco maiores do que os nossos, né? São bem grandes, bem oblíquos, né? Bem grandes. E ali eles me conduziam, né, para várias partes dos túneis, das cidades. E, como eu tinha dito para vocês, a Gnachete tinha seguido na frente, porque necessário seria, né, a reunião que ela estava tendo com essas pessoas, que ali, mais para frente, eu iria conhecer. Passando por todos esses lugares e ficando espantado, né, com toda a majestade da arquitetura que movia aqueles túneis, que promovia aquele lugar intraterreno, eu vi grandiosas esculturas esculpidas na rocha sólida e não existia nenhuma possibilidade de ser esculturas esculpidas pela mão humana, a não ser por laser, por equipamentos tecnológicos de ponta, para escavar aqueles grandiosos monumentos, para escavar e criar grandiosos pilares, confeccionando eles a partir da própria rocha. Aqueles adornos, então, aqueles detalhes que tem, é algo assim extraordinário, que vai além da compreensão humana, conforme eu tenho dito para vocês em todos os meus vídeos, né? E quando eu falo que vai além da compreensão humana, é porque de fato vai além mesmo da compreensão humana. Só que o tempo todo ali, eu observando, né, a cidade intraterrena, eu quero dizer para vocês que não existe 1, 2, 1000 cidades intraterrenas, não. Existem milhares de cidades intraterrenas. Imagine aí uma peça de queijo e você dividir essa peça de queijo em 100 partes. Certo? Cada parte, tanto na superfície como na parte intra do planeta, pertence a um patamar de 7 civilizações, ou seja, uma fatia ela tem 7 camadas de cidade intraterrena. E todos ali se respeitam. Ninguém invade uma cidade para outra. Ninguém invade o espaço do outro a não ser que seja convidado. E o interessante é que lá não existe um passaporte para você ir de uma cidade a outra. Existem equipamentos tecnológicos como aquele que eu recebi e que eu estava usando no meu braço direito e na minha perna esquerda. Tá? Não existe nenhum outro modo de você conhecer uma outra cidade, ainda que ela esteja separada por um piso, né? Sendo que esse piso seria o teto do de baixo. Não existe a possibilidade de você passar do piso para baixo ou do piso para cima, se você estiver de baixo para cima. Não existe a possibilidade de você passar de uma cidade para outra sem você ser codificado para tal viagem. Tanto para mim, como até para os próprios seres intraterrenos. Porque, infelizmente, também muitos híbridos que são construídos, né, que foram construídos geneticamente pelos primogênitos caídos,
também fazem parte dessa sociedade intraterrena, ok? Ali você tem seres híbridos reptilianos, seres híbridos insectoides, seres híbridos, tá? No formato de dragões. Você tem seres híbridos humanos, tá? Mesclados com a espécie cinza, que são conhecidos aí como os Grey. Você tem ali cidadelas intraterrenas do próprio governo oculto. Você tem ali túneis, que são verdadeiras veias que ligam todo o planeta Eleap. E por esses túneis você pode viajar a qualquer parte do planeta Eleap, por incrível que pareça, queira você acreditar ou não. Certo? Mas nunca uma sociedade intraterrena vai para a outra parte da sociedade do vizinho, vamos dizer assim, sem antes receber o convite e ser agraciado para tal coisa. Então, quando eu fui informado de tudo isso que estou dizendo para vocês aqui, e me foi dito com toda clareza, né, essas palavras, eu tive a oportunidade de conhecer uma outra pessoa, né, chamado Abomeabe. Abomeabe, ele tem ali 2,10 metros de altura, é magro, esbelto, orelhas pontudas, pele morena jambo, olhos grandes, boca pequena, o rosto meio afinado para frente, possui 6 dedos nas mãos. Os pés, eu não vi a quantidade de dedos porque ele estava calçado, porém ele usa uma roupa sacerdotal, tá? E o capuz era jogado para trás no momento ele não fazia uso do capuz sobre a sua cabeça. E ele carrega na altura do seu peito, né, um medalhão que na verdade não carrega um símbolo único, mas carrega como se fosse um refletor. É você imaginar um medalhão e no lugar do que seria o símbolo de uma família real, ali seria como se fosse um pedaço de espelho que oscilava várias luzes ao mesmo tempo. Não tinha ali uma simbologia única, um significado único simbólico. Naquele momento ali, os demais que eu mencionei para vocês me deixaram com ele, certo? E dali eu parti, conheci com ele, com Amobeabe, toda a cidade intraterrena. Ele foi o responsável, né?